Estamos de volta com mais uns 5 minutos para o Enem, para lembrar vocês de um dos temas mais pertinentes para as provas de vestibulares e para a própria prova do Enem: a escravidão. Escravidão é um tema que aparece com frequência nas nossas provas e efetivamente é um tema que temos que ter conhecimento em função de nossa cidadania, não só no Brasil, mas como cidadãos do mundo como somos hoje. Entenda que escravizar alguém é tornar outra pessoa sua propriedade, sua posse, impedindo essa pessoa de ter direito sobre a própria vida, as próprias decisões, seu direito de ir e vir, sua liberdade de se relacionar ou questões maiores. A escravidão é uma forma de retirar a dignidade de outra pessoa ou outros povos que acompanha a história da humanidade há muitos e muitos milênios. Ao pensarmos da escravização no mundo antigo, na Europa, na origem do chamado mundo ocidental, encontramos civilizações que deram origem a algumas das questões de maior requinte que nós utilizamos hoje, desde questões políticas como grandes questões culturais associadas a gregos e romanos. Porém, esses mesmos povos eram grandes escravizadores no sentido maior da palavra. Montaram sociedades na qual haviam cidadãos que tinham plenos direitos, mas haviam pessoas que eram transformadas em propriedade, objeto, chamadas por alguns grandes filósofos como Aristóteles de instrumentos dotados de fala, ferramentas vivas. E em função disso, havia toda uma visão de que algumas pessoas nasceram para o trabalho braçal e outras pessoas para o trabalho intelectual. Ao pensarmos em gregos e romanos, podemos fazer uma associação. O fato, por exemplo, de que escravos ou pessoas poderiam, ser escravizadas em função de terem se endividado e não pagaram suas dívidas, ou em função de terem perdido batalhas e se tornarem escravos daquelas pessoas que venceram. Em outras palavras, o aprisionamento em guerras garantia a escravização e o endividamento em boa parte dessas sociedades. Observa que não havia, e sempre é bom lembrar isso aos brasileiros, nenhuma identificação de pessoas escravizadas com nenhum tipo de cor de pele. Então qualquer pessoa com pele branca, com pele negra, qualquer pessoa da Ásia, da África ou da Europa poderia ser escravizada nessas condições. Gregos e romanos tinham contato com povos diversos da região do mar Mediterrâneo, seja da região do Oriente Próximo, seja da região do norte da África, do sul do próprio continente europeu, e em função disso eles vão ter uma diversidade muito grande de pessoas que poderiam ser escravizadas em seus territórios. Além disso, temos que observar que todos esses conceitos associados à escravidão acompanham a humanidade durante toda a sua história. E há alguns momentos históricos em que a escravidão teve grande relevância e há momentos históricos em que ela perdeu boa parte da sua força. Falamos de sociedades antigas nas quais a escravidão era legalizada. Mas temos que lembrar também que, na chamada Idade Moderna Europeia, a aproximação dos europeus com os povos da América e com os povos africanos envolveu um processo de dominação. Uma dominação e exploração das pessoas que vão ser transformadas em escravizados. Tanto povos da América quanto povos africanos foram dominados e submetidos a trabalho compulsório. Seja na instância direta da chamada escravidão, em que pessoas se tornavam posses de outra por meio da força física, por meio da violência, ou em condições de trabalho compulsório que na verdade disfarçavam todo o desejo escravista que os europeus carregavam em si. A diferença que temos que apontar e tem que ser ressaltada é que na escravização moderna, que acompanha a Europa na colonização da América, na exploração da costa do litoral africano, nós estamos falando de um processo que identificou a população negra africana como sendo aqueles que deveriam ser escravizados. Uma explicação importante é que a opção pelo africano como escravizado envolveu necessariamente um interesse econômico. Lembre-se, vender pessoas, infelizmente, é um processo que até os dias de hoje garante grande riqueza para algumas pessoas. Tráfico humano, mesmo ilegal em boa parte desse planeta, ainda acontece em grande quantidade. Imagine os lucros que os comerciantes de escravos auferiam e os lucros que eles davam aos estados que cobravam impostos há cerca de 500, 400, 300 anos atrás, enquanto o processo da escravização de africanos era legalizado. Lembrem-se que quando falamos da escravização do africano, pessoas de pele negra foram associadas como mercadorias, foram retiradas de toda a sua dignidade e foram jogadas em condições piores que animais em algumas regiões da América, da Europa ou do próprio continente africano.
Volta nesse tema, estuda esse tema, dedique sua atenção e lembre-se, consequências carregamos até hoje no Brasil desse processo. Grande abraço, tudo de bom.